Galera da resenha, infelizmente, isso tem acontecido demais. Eu tenho recebido, às vezes eu não recebo a história inteira, mas eu recebo esse tipo de comentário que eu vou falar nessa história aqui. E comentário não, eu recebo tipo a informação, né, das meninas, e elas falam: o que eu faço? Gente, eu vou contar primeiro, e aí vocês vão me ajudar nos comentários. O que ela faz? Olha só. Oi, galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Lê e hoje nós vamos de história, bora. Mas primeiro, né, antes de contar a história, eu quero agradecer imensamente aos novos inscritos, aos velhos inscritos, aos não tão velhos inscritos assim, agradecer pela presença de vocês nos comentários. Eu tenho visto a opinião, tenho lido a opinião de vocês, o quão profundo, quão interessante é nós ajudarmos, né, tanto a pessoa que envia a história quanto a nós mesmos. Então, assim, gente, sou grata por tudo, por todos os comentários aí que estão aí para orientar. Também quero agradecer a nossa amiga Val, né, a nossa inscrita Valquíria. Ela doou uma gorjeta para mim através do Pix. Você tem o Pix do Resenhas da Lê, vou deixar passando aqui embaixo. Ela doou uma gorjeta para mim. Muito obrigado. Então eu gostaria de falar para vocês que tem o Valeu. O Valeu é uma doação em forma de gorjeta que você pode fazer para o canal Resenhas da Lê. Você aperta o cifrão, tá aqui embaixo do vídeo, assim, tem um cifrão, você clica lá e você doa o quanto você puder. Se você não quiser fazer a transação pelo YouTube, que é seguro, você pode fazer a transação também através de Pix, assim como a Valquíria, tá bom? Eu agradeço. Val, um beijo, obrigado por apoiar o trabalho, obrigado a vocês que deixam o seu like aí no início do vídeo, seus comentários, tudo isso me ajuda muito. Então vamos para a história. Então ela me enviou aqui o e-mail, tá? Não vou mostrar, né, o endereço dela, mas ela me enviou o e-mail e vamos começar a ler. Olá, Lê, tudo bem? Espero que sim. Estou te escrevendo, pois acredito que você será a melhor pessoa para me ajudar. Eu e as minhas meninas dos comentários também, tá bom? Conheci um americano há cerca de 2 semanas no site Brasil Cupid. Conversamos pouco e logo já trocamos telefone e então começamos a falar um para o outro o que queremos de nossas vidas. Até aí é importante. Lembra que eu falei para você? Quando fala assim, mas namoro virtual não existe. Existe sim, que é o momento que você deve conversar com a pessoa, saber um pouco mais sobre ela, sobre a família, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela não gosta e vice-versa, né? Porque eu acredito no namoro online, com certeza, né? Porque eu vivi, né, esse momento e é importante você ter uma prévia, né? Para ver se vai dar match, gente. Muitas vezes não dá match e tudo bem, vida que segue. Então até aqui tudo bem, ela fez o correto, né? Alessandra, você tem regras, né? Não é que eu tenho regras, gente. Namoro online é namoro online, já é à distância. Se você não fizer por onde conhecer a outra pessoa, fica difícil, concorda comigo? Aqui já me preocupa, né? Porque tá certo que ela está falando dele, mas ela não fala um pouco dela. Ela fala assim, olha, ele quer uma esposa para o fazer feliz. Você é responsável pelaquilo que cativa. Você já viu falar desse ditado? É complicado, né? Você jogar nas costas do outro a responsabilidade de ter uma pessoa para te fazer feliz. Eu já acho uma palavra aqui meio, né, complicada. O que vocês acham? Diz aí nos comentários. Bom, foi o que ele falou. Falou que não se importa por eu ter 2 filhos e etc. Conversamos sobre tudo e foi legal. Porém, na mesma semana, olha só o que aconteceu.
Você já deixou o seu like? Para tudo aí, deixa o seu like. Isso vai ajudar o vídeo, vai impulsionar para que o vídeo vá para outras pessoas. Às vezes você conhece alguém que está passando por essa situação, então compartilha esse vídeo e deixe o seu like e comente, porque é muito importante. Todas as meninas que enviam as histórias aqui, ó, elas leem os comentários. Eu leio, né? Elas leem. Supostamente elas leem, porque geralmente elas vêm com retorno aqui no e-mail para mim falando se gostou ou não gostou. Mas não tem como não gostar, né? Isso aí é opinião. A partir do momento que você manda o vídeo aqui, você vai saber que tem comentários. Então vamos voltar e vamos ver o que ele fez. Fala assim, ó. Porém, na mesma semana, ele começou a falar sobre coisas sexuais, como por exemplo, posições e tals. Eu tô lendo do jeito que ela escreveu, tá, gente? Posições e tals. Se eu era tranquila em comportamento, compartilharmos fotos. Ah, tá. Ele perguntou para ela, para você tudo bem a gente compartilhar fotos, né? Na realidade, fotos nudes. Bom, eu disse que não gostaria, porque a gente estava apenas nos conhecendo. Ele falou que tudo bem, mas voltou a insistir no assunto. E eu percebo que ele não se interessa mais tanto pela minha vida, e sim apenas quando falamos de coisas sexuais. Isso já é, ó, bandeirinha. Quem sabe qual é a bandeira? Para você, qual bandeira que é? Essa situação aqui, ó, ele começou a se interessar por ela, não se importava que ela tinha 2 filhos, mas depois falando de coisas sexuais, aí ele esqueceu a mulher, né? Vamos dar o nome dela aqui de Rosa. Ele esqueceu a Rosa, né? Só estava pensando na parte sexual. O que vocês acham? Que tipo de bandeira é essa? Aqui, gente, é o pior. Olha o que ele disse, né? Ela falou que percebe que ele não se interessa mais sobre a vida dela, e sim apenas quando fala coisas sexuais. E ele falou que é a cultura dele, que os americanos são assim. Gente, olha só. Ele diz que para ter certeza de um casamento precisa explorar essa parte, pois ele já teve 3 traições e foi por conta da vida sexual. 3 traições por conta da vida sexual. A câmera tá aqui. O celular é novo, a câmera não é no meio, a câmera é aqui. 3 traições por conta da vida sexual online? 3 traições online? É isso que ele quer dizer? Porque ele quer experimentar online? Gente, é muito para minha cabeça. É muito para minha cabeça. Agora gostaria de uma opinião. Será que ele só quer fotos mesmo? Ou que essa situação é verdade? Depois a gente vai comentar. Ela falou que ele quer apenas uma pessoa para satisfazer e não quer nada com nada. Ele fala que sim, que vem ao Brasil, mas não sabe quando, pois acabou de mudar o cargo na empresa e que agora depende muito dele no trabalho, ou seja, não sabe quando vem. Me ajuda, por favor. Beijos. Essa história ela foi enviada pelo e-mail Resenhas da Lê. Você tem o e-mail Resenhas da Lê? Vou deixar passando aqui. Mas só que eu cheguei a conversar com ela também pelo direct do Instagram, porque acho que ela estava ansiosa e a gente trocou algumas mensagens, né? Ela tinha me adiantado algumas informações, eu respondi para ela, eu falei assim, boa noite, Rosa, tudo bem? Bom, então temos 2 bandeiras nessa situação. Pedir fotos nua não faz parte de nenhuma cultura. O homem, ele é tão covarde que ele põe a culpa na cultura, né? Vocês que estão aí assistindo essa história, existe alguma cultura que contempla nudes? Que eu saiba, não. Expliquei aqui para ela.
Se você disse que não se sente, a foto é a primeira bandeira que eu identifiquei na história, tá? E a segunda bandeira foi: se você disse que não se sente confortável e já falou isso para ele, o mesmo deveria respeitar. Cuidado para que ele não esteja te usando, né? Somente para ter fotos nudes. Infelizmente, muitos homens fazem isso, até mesmo os americanos. Nudes é normal para um casal, desde que ambos se sintam à vontade para isso, tá? Eu estava ouvindo ele é um palestrante que ele conversa muito com as mulheres sobre o comportamento do homem. Eu esqueci o nome. Se eu lembrar, eu deixo na descrição, mas eu não... Bom, enfim, ele estava falando sobre isso, sobre ter relacionamento, né? Ele falou assim, relacionamento online é válido? É, claro que é, e eu também confirmo, é. Mas o relacionamento que envolve essa questão sexual, ela é você tá andando ali numa linha muito tênue, muito... Porque a partir do momento que o homem, né, infelizmente o homem ele tem esse instinto de caça. A partir do momento que você entrega ali o ouro para ele, né, o ouro, ele vai fugir. Ah, mas e se fosse pessoalmente? Gente, pessoalmente tem ali um trabalho para ele, né? Ele sair do país dele, ir até o seu país, gastar o dinheiro, conhecer você, né? Paquerar você, ter um date com você, existe todo um trabalho, né? Mas você entregar o ouro assim, sem conhecer, sem nada, eu acho um pouco arriscado. Também assim, se o cara tiver que aprontar, ele vai aprontar. Mas vocês estão entendendo? Eu acho isso principalmente se a pessoa não está afim desse tipo de relacionamento. Porque tem gente que tudo bem, ok, tranquilo, e eu também respeito. Mas se você não quer e o cara insistindo, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu vou contar o restante da informação que ela me passou. Obrigada por me responder, meu bem. Ele insiste, estou desconfortável com isso. E ele fala que já teve 3 traições e fala várias coisas a respeito. Acho meio forçado isso. Você acha forçado? É forçadíssimo. Isso aqui, gente, é manipulação, tá? É manipulação. Ele deveria ser homem. Ah, gente, ó, eu vou dar minha opinião logo, tá? Ele deveria ser homem suficiente e falar assim, olha, eu sou apaixonado por nudes. Você pode me enviar? Não fala. Usa que a cultura, gente, a cultura americana, que é uma das culturas que é um pouco mais fechada, assim, cultura, gente, isso aqui é coisa de homem, né? Bom, ele fala em casar, ele já quer que eu tire o passaporte, fala que irá vir no mês que vem para nos conhecermos, mas eu acho tudo isso muito rápido demais e me assusta. Olha, o Rosa, o que deveria te assustar é ele ficar te pedindo nudes, insistindo numa coisa que você não quer, tá? Porque passaporte é um documento. Independente se você vai vir para os Estados Unidos ou não, é um documento que é seu. Falar que vai vir o mês que vem, ele já te mostrou a passagem? Então, assim, falar e não agir, né? Não ter ação nenhuma. Por que você acha que ele tá fazendo isso com você? Que ele tá jogando? Provavelmente você já falou sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos para ele, e ele tá jogando com isso aqui, ó. Ah, é lógico que eu vou sim, eu tô me planejando para ir, né? Eu quero uma família. Me dá um nude só, porque eu quero uma família, entendeu? Ó, vamos ficar ligado, meninas, não existe isso, tá? Se vocês não querem fazer isso, eu não recomendo, gente, porque a gente sabe que tá cheio de homens aí pilantras, né? Que tem tudo da mulher e acaba deixando a mulher aí no vácuo,
E a gente sabe disso, vocês veem aí várias histórias, nós temos histórias de golpe, de homens que vendem nudes aí na rede paralela aí, né, nesse mercado aí meio que esquisito dessa parte erótica. Então vocês tomem cuidado de ficar distribuindo fotos aí nudes pros homens. Gente, ainda ela falou pra ele assim, olha, essa questão do nudes a gente só manda quando confia na pessoa, quando já o relacionamento tá ficando sério. Gente, é muito estranho. Ele não é idiota. Ele não é idiota. Ele tá jogando com ela, né? E é muito estranho ela ter que pleitear pra não enviar nudes. É isso que me deixa mais indignada. É isso que me deixa mais indignada, entendeu? Como pleitear uma coisa que é óbvia, que é do desejo ou não da pessoa. E ainda ele mandou um texto aqui para ela que eu vou ler para vocês, que eu achei ainda um pouco meio que estranho. Gente, por que essas pessoas elas não vão para a rede aí, né, de sites pornográficos que tem? Não tô criticando, tá, gente? Mas tem foto, tem vídeo, tem um monte de coisa. Porque essa é coisa de gente manipuladora, sei lá, porque ele quer a dela, ele não quer ir lá na rede, acessar, baixar, pagar pra ter, não, ele quer a dela. Você já viu como que é uma questão de a caça e catar a presa? Olha só o que ele falou pra ela. Então, aqui funciona semelhante. O cara pergunta à garota se ela quer namorar. Se ela disser que sim, eles estão juntos. Mas aqui nos Estados Unidos, acho que as coisas são mais sexuais. Mentira! Mentira! As pessoas se conhecem, gostam um do outro e fazem amor. Isso aí, né? Que as pessoas aqui nos Estados Unidos são sexuais, isso é mentira. Mentira, mentira. Agora, que as pessoas se conhecem e fazem amor, isso aí é no mundo, meu filho. É no mundo. O mundo é assim. Ai, gente, desculpa. O que consuma o relacionamento. E depois que você faz amor, geralmente é quando você pergunta se quer namorar. É bem coisa de gente manipuladora, né? Porque assim, pra essas coisas, de verdade mesmo, não tô sendo... Como que eu posso dizer? Eu não tô ditando regras do que você deve fazer ou não, tá? Se você quiser fazer amor no início do relacionamento, você faz. Se você quiser fazer no meio, se você quiser fazer no fim, isso aí é você. Mas não existe isso aqui não, gente. Não existe isso aqui. E depois vai consumar o fato, né? Vou experimentar... Peraí, gente. Tá demais. Vamos fazer uma encenação. Estou lá no Walmart, olhei uma costela deliciosa e falei, será que essa costela é boa? Vou lá, tiro um tercinho só da costela, levo para minha casa, tempero, asso, provo, gostei. Vou voltar e vou comprar a costela. Ou não gostei. A costela é seca, a carne não é saborosa, deixa pra lá. É isso que ele tá me falando. Aqui é isso que ele tá me falando, né? E depois que você faz amor, geralmente é quando é perguntado se você quer namorar. Pilantra, mentiroso, que isso não existe em cultura nenhuma, isso é você ou qualquer outro homem. Por que não seja homem o suficiente para falar assim, eu gosto de fazer amor online e é isso, entendeu? Se for pra gente dar certo, a gente vai dar certo. Se não for, não vai dar, mas eu quero o meu amor online. E ele continua. Então, nos Estados Unidos, as coisas são mais baseadas em sexo. Vocês aprendem um sobre o outro e constroem um bom relacionamento sexual. Gente, o cara é doente.
é doente, esse toma umas vitaminas. E tem uma boa química sexual e exploram os corpos um dos outros. Usa o capião. Ai, Senhor. E se vocês dois gostam e querem mais, é quando vocês fazem amor e consomem o relacionamento. Isso faz sentido? Ele só faltou falar. Você tá entendendo? Tenho que desenhar para você. Foi isso que ele acabou de falar para ela. E para finalizar, eu respondi para ela, gente, porque assim, eu agradeço você ter enviado sua história. Agradeço, porque eu sei que muitas mulheres estão passando por isso, né? Mas eu vou falar o que eu falei para você em outras palavras, mas o que eu falaria para qualquer pessoa. Gente, não se vendam por tão pouco, né? Não se venda por tão pouco. Um homem desse, ele pode ter esse comportamento com qualquer tipo de mulher no site de relacionamento. Não vale a pena você ceder tanto para poder capturar uma pessoa dessa. Que tem gente que fala assim, mas eu tenho um sonho de casar com um americano. Gente, casamento com um americano não é fácil, tá? Como também não é fácil casar com outra nacionalidade. Entre aspas, é mais fácil no Brasil, por conta que nós somos brasileiras, né? Então tem aquela percepção. Mas o americano não é tudo isso, gente. São pessoas responsáveis, sim, mas tem os irresponsáveis. São homens que cuidam das suas famílias, mas que têm problemas que outros homens também têm. Então, assim, gente, tenha um sonho de ter uma pessoa. Não afunila tanto em ter que ser um americano. Alessandra, mas você tá aí, você tá falando porque você tá aí. É o que eu tava conversando com umas meninas num grupo. A gente tá aqui, né? Mas ninguém sabe o que tá por trás das câmeras, né? Ninguém sabe, às vezes, que muitas vezes você precisa pleitear uma coisa tão simples com uma pessoa de cultura diferente, que para você é uma coisa ok e para outra não é, né? Então, assim, não é esse conto de fadas, não, gente. Não é, tá? É muito legal você ter alguém que te compreenda, uma pessoa que te respeita, uma pessoa que vai estar ali fechando com você, mas tem os seus altos e baixos também, tá? Tem seus altos e baixos, tem a diferença cultural, e aí envolve um monte de coisa. Não pensa que é esse sonho aí que todo mundo fica tirando foto e pondo no Instagram, que não tô falando que também é uma tragédia, né? Uma tragédia mexicana, mas também não é tudo isso não, gente. Não é haja paciência, viu? Haja paciência, haja paciência. Às vezes você tem vontade de, apertar o botãozinho lá. Mas vamos lá para o que eu falei para ela. Oi, Rosa. Oi, Rosa. Na dúvida, eu consultei a produção. Ele riu e disse, isso é uma besteira. Gente, eu consultei a produção, né? Porque, de repente, eu tenho um meu senso, às vezes, muito crítico, né? Infelizmente, em algumas histórias eu julgo muito e eu acabo... Por que eu faço isso, gente? Porque eu falei, né? Eu me coloco no lugar de vocês, eu fico indignada. Então, eu julgo até os dentes. Mas aí eu consultei lá a produção, né? Ele falou assim, isso aí é uma besteira. Ele quer forçar ela a fazer o que ela não quer. Ou seja, não é a cultura, não é nada disso. Ele deveria ser sincero com você e dizer que quer um relacionamento online sexual também. Cuidado, viu? Pois alguns, quando conseguem o que querem, vão embora sem olhar para trás. Eu não acredito. Aí eu falo pra ela, eu não acredito que ele é sério. Eu não acredito.
Eu não acredito porque o cara deu uma volta no mundo pra falar que ele quer nudes, pra falar que ele quer sexo online, colocou a culpa na cultura, fez a receita de bolo lá explicando pra ela e só faltou falar, quer que eu desenhe pra você, querida? Então, gente, eu não acredito que uma pessoa dessa é séria. Eu acredito mais se ele tivesse falado assim, olha, eu queria um relacionamento sexual online. Aí eu acredito. Agora ele fala, que não sei o que os nossos corpos... Gente, por favor, né? Eu respeito a Rosa. Rosa, eu respeito você. Mas esse cara é um palhaço. Bom, aí eu falei pra ela tomar cuidado, que eu não acredito que ele é sério. Esse não é um comportamento de um homem sério, seja americano, japonês, brasileiro, seja lá o que for. Pois ele tem que te conhecer pessoalmente. Lembra que eu falei pra você? Você fica entregando muito ouro, né? Como diz uma colega minha aí, uma inscrita, Juliana, deixa o homem fazer papel de homem. Quando você não deixa o homem fazer papel de homem, você cai do cavalo. E eu falo isso porque eu já caí do cavalo. Tá? Então, assim, eu tô tentando correr atrás de alguns prejuízos aí, porque eu fui querer dar uma de bonzona, né? Que eu faço, que eu aconteço. Não, deixa o homem fazer papel de homem. Gente, foi isso. Essa intensidade de sentimentos sou eu, Alessandra, do canal Resenhas da Alê. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Conhece aquela amiga lá que tá fazendo de tudo pelo cara, correndo atrás de um monte de coisa? Compartilha esse vídeo com ela, tá? Eu tô falando isso não é porque eu quero ser mais que ninguém, não. É porque é desta maneira, minha irmã. É desta maneira, entendeu? Homem é homem em qualquer lugar do mundo. Eu tô aqui por vocês, não tô por eles, não. Não tô defendendo, não. Tá? E é isso. Vou terminando por aqui. É água, tá, gente? E quero falar para vocês também que eu tô trabalhando com óleos essenciais, né? Aromaterapia, não sei se vocês já ouviram falar. Vou deixar, se você quiser trabalhar também com aromaterapia, né? Vou deixar o link aqui para você do Trabalhe Conosco, nesse link, né? Essa empresa, ela é americana, ela está situada aqui nos Estados Unidos, em Utah, é a doTERRA. Tá? Mas ela tem aí representantes, ela vai abrir uma fábrica aí no Brasil. Então, se você quiser trabalhar com óleos essenciais e aprender sobre óleos essenciais, vou deixar aqui na descrição do vídeo, você clica lá e você preenche o formulário que a responsável vai entrar em contato com vocês, tá bom? A aromaterapia, gente, tá me ajudando muito, tá tirando essa ansiedade que eu sinto, esse rompante que eu sinto. E, gente, tratei dor de cabeça, tratei rinite, porque aqui é ar-condicionado direto, né? Eles não têm costume de deixar a porta aberta, então é ar-condicionado ou quente ou frio, né? Então é rinite, é sinusite, é tudo quanto é it. E eu tô tratando com aromaterapia, tá bom? Então, eu agradeço por vocês terem ficado até o final. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo suporte que vocês me dão. Eu peço para vocês que não esqueçam de deixar seu like, tá? E comente no vídeo o que vocês acham dessa história. Conhece alguém que tá passando por isso? Comente aí ou mande a história para mim. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau!